Olá pessoal, na tela a Najdorf com H4. Esse lance aqui, o H4. Esse lance aqui. Parece tão absurdo, mas ele tem ideias posicionais e é jogável. A primeira ideia mais agressiva é a avalanche de peões no flanco rei, tema recorrente na defesa siciliana, e também, quando possível, claro que agora não, porque o bispo e o cavalo estão dominando G4, mas F3, G4, G5 estão todas na mesa aí. E uma outra possibilidade também é o jogo mais posicional lutando pela casa D5. Por isso, nós vamos ver aqui uma outra partida em que o domínio da casa D5 praticamente traduz a vitória para as brancas. E mais uma vez, como é importante não deixar essa casa nas mãos das brancas, porque é vitória certa. Então, desde o comecinho aqui, quem são os jogadores de brancas? O grande mestre brasileiro Luiz Paulo Supp e de negras Francisco Ferrari. E4 C5, cavalo F3 D6, D4, C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, H4. Tá aí a, a novidade da Najdorf, né? E5 responde da maneira mais correta na nossa visão, que é justamente mandar esse cavalo para fora do centro. Cavalo B3, bispo E6, aí tudo tranquilo. Bispo G5, bispo E7. O sup aqui troca o bispo pelo cavalo, porque ele está removendo uma peça defensora da casa D5, essa é a ideia. G3, justamente para trocar a outra peça que defende a casa D5. Aí jogou H5, bispo H3. E agora é que vem o lance das negras que pode não ter sido o melhor. Vamos ver aqui, ó. Bispo H3, torre H3. Ó, olhando do ponto de vista das negras, parece interessante ter tirado o roque das brancas, o pequeno roque das brancas, mas isso é indiferente. As brancas jogam grande roque normalmente e agora nenhuma peça chega rápido para defender D5. Nós temos o cavalo, né, que mas vai para D7 e depois B6. São dois lances. Qual era o correto aqui na nossa visão? O computador dá dama D7 como o melhor lance. Eu acho que qualquer lance menos tomar esse bispo, certo? E deixa que a branca capture o bispo. Por quê? Porque, vamos supor, joga a dama D7, se a branca captura o bispo, captura de peão e a casa D5 nunca mais é problema, né? E tá até já pronto para jogar um D5 aí em algum momento. Voltando aqui para o ponto de vista das brancas, então torre H3, dama C7 e cavalo D5. Aí materializou a vantagem posicional. Dama volta para D8, quer dizer, entregou um tempo ainda. Dama D3 e agora qual é a ideia? A ideia é começar a acumular peças na coluna D, capturar o bispo e ganhar o peão e ganhar o final. Simples assim. Cavalo D7, já mirando aqui para D6 para trocar a peça poderosa de D5, grande roque, cavalo B6 e agora toma o bispo, certo? Deixa o cavalo lá um pouco offset, recuperou de dama, dama por D6, dama por D6, torre por D6 e o cavalo ainda para ameaçado. O cavalo volta por D7, torre H1 para voltar por D1, certo? E estabelecer o domínio. Então vejam que as brancas, com o domínio posicional de D5, ele trocou a vantagem por um peão, e não só o peão a mais, mas como o domínio da coluna D. Rei E7, torre D2, podia ter jogado torre de HD1 também, torre de AC8, torre de HD1 agora, torre de HD8,
C3 para impedir qualquer nonsense na coluna C. Cavalo F6, ameaçando E4. Torre por D8, torre por D8, torre por D8, rei por D8, F3. Tá aí. E agora, pessoal, qual é a regra nos finais de cavalo? A regra nos finais de cavalo é o seguinte, cavalo e peões, né? A ideia é a mesma dos finais de peões. Quem tem alguma maioria, algum peão passado, alguma coisa assim, acaba ganhando o jogo. As brancas têm maioria no flanco dama e as negras não têm contrajogo no flanco rei, porque está tudo muito bem garantido, muito bem assegurado aqui no flanco rei. B6, rei D2, rei C7 centraliza o rei, rei E3, rei D6, cavalo C1, rei C5, cavalo D3 cheque, rei D6, C4. Olhem aqui a barreira de casas, ó, pelas quais o rei não passa mais. Joga peão, cavalo, peão. G6, B4. Peões, na maioria, avança. Cavalo D7, F4, F6, F5, G5, G4. E aqui vai sobrar um peão livre das brancas que o rei não vai conseguir porque ele já praticamente está fora do quadrado, enquanto que o rei branco está no quadrado. Tem mais isso ainda no flanco rei. H por G4, H5, olha ali, cavalo F8. Agora esse cavalo está eternamente preso na defesa do peão de H, então as pretas vão ter uma peça a menos para defender o flanco dama. E isso aí é uma forma de jogar nas duas debilidades, né? Faz uma debilidade no flanco rei e depois já tem a debilidade no flanco dama, que é a maioria 3 contra 2, faz a debilidade no flanco rei, que é deixar o cavalo escravo do peão, e aí tá feita a vitória. Veio cavalo F2, G3, cavalo G4, rei C6, A3, A5, rei F3. Uma partida bastante didática, muito temática, e pode-se dizer que o único erro das negras foi trocar aquele bispo, né? Foi trocar a última peça que defendia a casa D5, porque a partir daí as negras não tiveram mais como reagir. Mesmo a entrega de tempo ali fica praticamente irrelevante se houvesse defesa para a casa D5, e o resto foi, como dizem os grandes mestres, questão de técnica, pessoal, questão de técnica aqui, ganhar esse final de cavalo e peões com peão a mais, e aí montou a estratégia das duas debilidades, fazendo uma debilidade a mais no flanco rei. O GM Luiz Paulo Supp conseguiu trazer o ponto para casa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses conceitos aí nessa partida, nessa abertura, que tenha sido de proveito, que tenha te ensinado alguma coisa. Muito obrigado por ouvir, pela sua curtida, pela sua inscrição e até a próxima.